boa noite. Eu queria agradecer a vocês por terem atendido esse convite, esse chamado de vir assistir a palestra do Alex. Eu me chamo Francesco Querini, respondo pelas relações institucionais da casa, da FIA, e eu queria pedir a gentileza para vocês de rodar um vídeo institucional que nós preparamos no meio do ano passado com uma razão específica. Nós percebemos que muitos de vocês conheciam a FIA, mas não tinham uma noção da real dimensão da nossa casa e de todas as áreas que a gente está envolvido e do que a gente faz. E nisso eu estou falando de educação executiva, consultoria e pesquisa. E por essa razão eu pediria a atenção de vocês por 2 minutos e pouco, para depois passar a palavra para o professor Adelino, que é o responsável pelo programa, junto com o professor Alex. Por favor, Mona. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou. Ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Bom, vou pedir para o professor Adelino vir aqui, bater um papo com vocês e fazer a apresentação do programa, do que vocês vão ver aqui hoje à noite. Professor. Obrigado. Boa noite, senhores. Bueno. Nós hoje temos essa palestra fazendo parte do grupo de palestras, isso está ok. E eu gostaria de apresentar, antes de mais nada, o nosso Procede, né? A Fundação, a FIA, ela trabalha com vários programas e projetos, constituídos por grupo de professores da FEA USP. E isso, historicamente, já vem ocorrendo há 37 anos. Né? E nesses programas, nós temos as denominações e as especificidades dos próprios programas. Então, nós temos programas voltados a projetos, a terceiro setor, a varejo, a finanças específicos, a marketing, e o gestão empresarial, que é o geral, que chama-se Procede, com essa denominação, que é um programa voltado a empresas em desenvolvimento. E no Procede, nome criado por mim há uns poucos anos, 20 anos só, nós desenvolvemos o programa voltado à pequena e média empresa.
São programas voltados ao dirigente e sucessores de pequenas e médias empresas. E isso foi ocorrendo historicamente, né? Hoje nós estamos com 13ª turma em andamento, né? São cursos que nós temos duas modalidades. Nós temos um que é voltado para o dirigente da pequena e média empresa e sucessores, num estágio anterior de desenvolvimento. Depois nós temos, na evolução da própria empresa, o MBA, voltado para a pequena e média empresa, que trata desses assuntos de forma a complementar tudo aquilo que se viu no pós-graduação, né? O curso é apoiado vamos dizer, internacionalmente, pelo MEC, e, ao mesmo tempo, ele altera o comportamento e orienta o comportamento e o direcionamento da pequena empresa. Então, a linguagem, os exemplos são todos adequados e voltados para esse segmento, né? E aí é que se insere, por exemplo, uma palestra como essa de hoje, do nosso professor Alexandro Melo, que também é professor desses cursos nossos, né? E nos ajuda hoje na coordenação, uma vez que o velho guerreiro aqui já está se afastando lentamente, né? Eu estou com 40 anos, eu fiz a primeira dissertação de mestrado da USP em pequenas e médias empresas. Então, isso é uma coisa que tem uma satisfação muito grande, né? Então, daí partiu-se para estudos e o prosseguimento de vários profissionais hoje estudando esse segmento específico, que hoje tem tanta importância, né, no presente momento, né? Então, eu passaria a palavra ao professor que vai nos prodigalizar essa palestra. Ok? Muito obrigado, professor. Isso é seu e do Francesco. Bom, boa noite a todos vocês. Gostaria de agradecer as palavras do professor Adelino, porque parece que não, mas esse jeitinho dele, ele conhece bastante de pequena e média empresa, estudou bastante pequena e média empresa, trouxe para a gente alguns conceitos extremamente interessantes de dentro do nosso processo, dentro da empresa, né, saber se aquilo que está impedindo o meu desenvolvimento é um problema estratégico, um problema de recurso. Isso é extremamente importante, porque às vezes não adianta eu botar mais recurso na pequena empresa. Às vezes eu estou com um problema estratégico, né? Então, entender esse problema estratégico é extremamente interessante. E a partir dos estudos dele, de 1979 e 1980, eu, em 2005, fiz, né, o meu mestrado e depois, em 2015, entreguei o meu doutorado, exatamente explorando um pouco mais essa questão dos problemas estratégicos e percebendo que eles não se alteraram, né? Então, 1980, 2005, 25 anos, 2015, 35 anos. E eu continuo com esses problemas estratégicos. Então, só para eu ter uma noção, quem aqui é dirigente de pequena e média empresa, por favor, levanta a mão. Muito bem. Quem aqui quer abrir uma empresa, levanta a mão. Quem eu não levantou a mão é o quê? É consultor, levanta a mão. Muito bem. Quem quer fechar? Não, é mais difícil, a pergunta a gente não faz. Né? Isso é mais complicado. Quem está vendendo, né? Veio aqui fazer um 10%, você já sabe que, né? A casa, né? Tem alguém aqui de grande empresa que veio tentar sondar o mundo da pequena e média empresa? Muito bem, muito bem, muito bom. Então, qual que é a ideia? Primeiro é exatamente entender, né, quem é essa pequena e média empresa, né? Então, às vezes eu sou um profissional solitário, às vezes eu tenho uma equipe reduzida, às vezes eu tenho ali um conjunto de decisões que eu vou tomar e eu preciso entender um pouco mais das práticas administrativas que em determinado momento eu posso ter deixado num segundo plano, né, para que aquela demanda que a empresa
efetivamente suga da gente, a gente entregue e, de repente, aquelas decisões, aquele conjunto de decisões que eu precisaria privilegiar, eu passo a não privilegiar um pouco. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa palestra aqui. Então, a gente tem 3 momentos muito claros nessa palestra, e é uma palestra mais assim, vamos trocar, né? O bem mais precioso que um dirigente de pequena empresa tem é tempo. Então, eu quero fazer valer o tempo de vocês estarem aqui conosco e quero também aprender junto com vocês o que vai estar acontecendo nesse momento na empresa de vocês, para ver se bate efetivamente com o que a gente levantou aqui. Então a gente tem 3 grandes momentos. Primeiro, eu vou contextualizar um pouquinho a pequena e média empresa. Depois, a gente vai fazer uma pesquisa aqui real time, né, principalmente com os dirigentes da pequena empresa, para tentar identificar essas práticas de gestão que vocês adotam ali no dia a dia. Aonde você põe mais foco? E aí isso vai para o nosso repositório, nós vamos tabular isso e depois vamos mandar para vocês essa pesquisa que a gente vai fazer aqui junto com o resultado. Tá? E no terceiro bloco, efetivamente, falar das 10 práticas, né? Na verdade, isso é o resultado da minha tese. Eu cheguei ali a 40 práticas, eu peguei as 10 principais e vou dividir essa informação com vocês. Ok? Antes de mais nada, de novo, quer fazer uma pergunta, fazer uma colocação, é extremamente bem-vinda. Levanta a mão só para a gente oferecer o microfone, porque tem o pessoal que nos está vendo lá no Facebook, certo? Um olá para o pessoal do Facebook. E também tem o pessoal que não conseguiu entrar aqui, está lá no 15º andar. Então, para que todos, né, tenham uma boa participação da palestra, é só levantar a mão, a gente entrega o microfone rapidinho e a gente participa, ok? Vou passar rápido por isso aqui, porque vocês já conhecem, contextualizar e rever aí onde efetivamente vocês estão, né? Quem são as micro, pequenas e médias empresas? Então a gente tem uma divisão por número de pessoas ocupadas, variando em serviços e comércio e indústria, né? Então até 9 pessoas em comércio e serviço é caracterizado como micro, de 10 a 49 pequena, de 50 a 99 média e acima de 100 pessoas a gente caracteriza como uma grande empresa. Tá? A indústria, até 19 pessoas é uma micro, de 20 a 99 é pequena, de 100 a 499 média e acima de 500 é caracterizado como uma grande empresa. A gente está passando por uma reformulação dos faturamentos, né, da receita bruta anual, fazendo com que o Simples agora vá até 4 milhões e 800 mil. Passar rápido, se alguém quiser fazer alguma contextualização, levante a mão, porque isso aqui são dados que a gente já está bastante habituado, aí vocês também já estão bastante habituados. Tem algum microempreendedor individual aqui? Muito bem, muito bom. Tá? Já rompendo para microempresa, certo? Agora, uma questão extremamente importante é a questão qualitativa, né? Quem que é a pequena e média empresa, a microempresa da questão qualitativa? Aqui vocês vão se reconhecer bastante, né? São aqueles proprietários, os dirigentes principais, isso está lá em 1980 na nossa dissertação do professor Adelino e do professor Hélio Teixeira, né? São proprietários aí que exercem funções de dirigentes, né, ou possuem um grau de parentesco muito próximo, parentesco familiar muito próximo. Então é aquela pessoa que está lá desenvolvendo as principais atividades da empresa e tem esse grau de parentesco muito forte. É o cara que financia, o capital pertence a ele. Agora, hoje em dia, a gente está vivendo uma abertura maior dessa questão de capital, mas normalmente o dirigente é aquele cara que investe e passa a ter essa empresa, né? Um contato muito próximo entre o dirigente principal e os funcionários, né? Então aquela eterna questão, preciso dar um feedback, como que eu faço esse feedback de uma forma profissional, como eu gerencio essa questão de uma forma mais profissional, porque eu tenho um contato pessoal, né? Eu sei se aquele meu colaborador está num dia bom ou num dia ruim, eu sei como está ele com a família dele, eu sei questões pessoais, então essa separação é muito complicada. A independência de grupos econômicos e uma dificuldade na obtenção de capital e crédito, né? Muitas vezes tendo que dar como garantia os nossos bens pessoais. Aí. As micro e pequenas empresas de administração, muitas vezes ela vai ser centralizada, poucas pessoas, 2, 3
sócios, pai e filho, né? Então isso é uma característica importante que nós vamos ver lá naquelas práticas administrativas, naquelas práticas de gestão que eu preciso aplicar no meu negócio, que eu preciso implementar no meu dia a dia para alavancar essa minha empresa. Estreito relacionamento, de novo, não só com os funcionários, mas com fornecedores e clientes. Então, prestem atenção nisso aqui, ó, fornecedores e clientes. Vocês vão ver duas práticas administrativas que mais impactam na lucratividade nessas duas pontas aqui, né? Quando eu estou conversando com fornecedores e clientes, às vezes uma demanda de um cliente eu já sei se eu vou conseguir fazer ou não, porque quem tem um contato explícito e direto com os fornecedores sou eu. Um desconto que eu tenho aqui eu posso repassar. Uma característica técnica do produto, do serviço, da solução que eu escuto aqui, eu sei se eu vou conseguir entregar. À medida que eu vou crescendo e eu delego, a gente põe muito foco em pequenas empresas na sucessão do dirigente principal. A gente tem que ter muito cuidado na sucessão das tarefas do dia a dia. Porque na hora que eu delego a tarefa de compra e continuo fazendo a venda, eu perco essa amarração. Na hora que eu delego a compra, as vendas, o comercial e fico nessa outra ponta, eu perco essa dinâmica. Então a gente tem que criar situações, né, que nos permitam delegar os processos do dia a dia, as tarefas do dia a dia, mas sem perder o controle. Baixo poder de barganha, porque eu não tenho volume, né? Eu não tenho, às vezes, para pagar à vista, capital para pagar à vista, eu diluo isso, então isso diminui meu poder de barganha, isso aqui está estritamente ligado, vocês vão ver isso. E a dependência, pouco menos ainda hoje em dia, mas ainda forte a dependência de clientes próximos, mercado local. A gente vê uma movimentação, inclusive, de internacionalização muito forte, mas a gente ainda tem grande parte das pequenas e médias empresas no mercado local. Quantas empresas existem no Brasil? Põe -1 aqui, né? Olha lá, 19.593.988 empresas, tá? Desse total, tem essa distribuição para o setor, serviços, né? Ultrapassou aí já há um tempo a questão de comércio e indústrias, extremamente forte, mas a representatividade, esses dados são de 2016, tá? Representatividade das pequenas e médias empresas, 99,4% de micro, pequenas e médias empresas. Então essa é inclusive uma questão econômica, né? Diversos países saíram e saem de crises através das pequenas e médias empresas. Então esse é mais um dado para que a gente, né, como dirigente, tenha essa consciência de que é extremamente sério a minha empresa, o meu patrimônio, mais uma economia, né, geral dessa história. Quando a gente pega micro e pequenas empresas, olha o comércio, né, lá em cima, com quase 7 milhões de micro, pequenas e médias empresas no âmbito de comércio. Tá? Depois a gente vai falar aqui indústria de transformação, alojamento, alimentação, construção e vai embora. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Vamos responder e o pessoal que está nos assistindo também. O que toda grande empresa tem em comum? A gente vai falar de pequena e média empresa. O que toda grande empresa tem em comum? Burocracia, hierarquia, impessoalidade, porque eu não tenho, né, essa questão do profissionalismo aí que a gente comentou, né? Métodos, tá? Estou repetindo para o pessoal lá do Facebook, métodos, mas pessoal, em algum momento elas foram uma pequena e média empresa. E isso não é uma mensagem motivadora para nós, não. Isso é uma mensagem super motivadora para nós. Sabe por quê? Vocês estão prontos para ser uma empresa que começa pequena, como essa aqui? E em 10 anos vira a maior empresa do mundo? São vocês, os caras vieram na palestra da FIA aqui há uns 10 anos atrás, brincadeira, né? Estavam aqui, ó, eles poderiam receber muito bem o nosso mailing e falar, vamos lá numa palestra de pequena empresa, né? Esses caras aqui, ó, teve até um filme, né? Quem diria que uma padaria, uma lanchonete, viraria aí uma gigante, né? Vendendo queijo quente, hambúrguer, não é isso? Batata frita e milkshake.
Tá? É para isto que a gente tem que estar pronto. Ok? Olha só, olha que design maravilhoso. Não é isso? Se você olhar para o seu telefone agora, você vai ter um desespero. Olha que design maravilhoso. Precisa funcionar, eu preciso ter um produto, eu preciso ir para o mercado, eu preciso me lançar. O consumidor precisa me conhecer. Olha o conjunto de decisões que nós vamos tomando e essas empresas tomaram, e é por isso que elas estão aqui, e vão fazendo com que o negócio efetivamente cresça. Né? E olha a sede maravilhosa da Apple. Né? Hoje a gente vê aquele negócio que parece um disco voador lá em Palo Alto, não é isso? Tá? Poxa, peraí, começou aqui, ó. Né? Olha lá, o senhor HP aqui, o senhor H e o P, olha lá. Olha a garagenzinha. Ó do Google, olha da Amazon. Essa mais rústica aqui é da Harley Davidson. Ok? Pessoal, somos nós. Hã? Essa aqui tem os desenhinhos aqui bonitinhos, vocês acham que é de quem? Né? Olha só, cara. É isso que vocês são convidados a fazerem, a se tornarem. Tá? Tem dificuldades. Vocês acham que as empresas aqui passaram por dificuldades? Vocês acham que elas, teve uma hora que chegou na palestra e falou assim, quem dá mais, né, leva? Não teve isso com o McDonald's? Teve, não teve? A gente viu lá no filme. O cara forçou, falou assim, ó, me dá que eu vou fazer o negócio ir para frente. Se você não quer, os irmãos, etc., me dá que eu vou fazer isso para frente. E vai tomar o conjunto de decisões que hoje a gente conhece as situações nas quais estão. Então, o que a gente quer dessa vida? Com a empresa? A gente quer ir para frente. Aquelas outras empresas passaram por desafios macroeconômicos? Sim ou não? Sim, óbvio. Estão enfrentando agora as empresas, o pessoal fala, Estados Unidos estão enfrentando um desafio fantástico, não é isso? Estão tomando decisões lá econômicas, políticas complexas, né? E eles vão ter que ir para frente, vão ter que ir responder a tudo isso. E aí vem uma questão muito importante, né? Uma questão são as variáveis e famigeradas variáveis externas, né? Não tem uma empresa que eu não fui esse ano, não, mas a política, a economia, está tudo certo, não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu não posso resolver esse problema. Se eu não posso resolver esse problema, não tem problema. Eu vou me dedicar a quê? A que eu posso resolver. E aonde eu posso resolver, aonde eu tenho autonomia, aonde eu sou o decisor? Nas famigeradas, nas famosas variáveis internas. Então eu preciso entender, naquele conjunto de decisão interna que eu tenho para tomar, e nós, aí sim, o professor Adelino fala muito isso, a pequena, média empresa, ela não é uma miniatura da grande empresa. Né? Meu filho de 6 anos não é uma miniatura minha, ele tem necessidades específicas de uma criança de 6 anos. Então nós temos necessidades específicas de gestão de pequena empresa. Então não adianta eu pegar uma técnica administrativa de uma grande empresa e trazer para mim. Isso pode ser um over, né? Pode ser a mais, pode ser ruim para a minha empresa. Então eu tenho que identificar dentro dessas técnicas de gestão, dessas técnicas administrativas, o que está acontecendo no tempo da minha empresa e começar a tomar essas decisões. Tá? Por exemplo, olha lá, a pergunta é, como crescer? Eu quero ir embora, né? Essa empresa aqui, ela valia, aqui ela já era fantástica, tem uma pequena empresa dessa, é covardia, né, de $500 bilhões, mas tudo bem, né? Graficamente, ela é bem visual a questão do, como é que eu faço para crescer? Eu estou aqui, eu tenho uma gigante, eu vou ter que ter diferencial competitivo, eu vou ter que tomar decisão e entender o meu mercado. Olha, eu estou falando tudo isso, porque depois vai corroborar com a pesquisa que a gente fez. Então aqui a gente tem prática e na pesquisa a gente tem teoria. Quando a teoria valida a prática, é um prato feito para a gente. É isso que a gente precisa fazer. A gente está vendo teoria e estamos vendo prática. E isso é um dos diferenciais aqui da FIA. Né? Então, eu sei que o consumidor usa tudo isso hoje. Ele não usa mais só a mídia física. Né? Se ele usa tudo isso e não usa mais a mídia física, como é que eu vou fazer? Beleza, eu posso entrar pela mídia física e com o diferencial competitivo da mídia física, que é qual? Quando eles entraram, eles entregavam e tiravam o filme da casa dos consumidores, não é isso?
Aqui ainda, estou olhando que tem bastante jovem, né? A gente lembra como era ir numa locadora. Lembra como era ir numa locadora? Era um evento, era super legal, cara, né? Você fazia amizades na locadora, né? Vamos à locadora. Agora tinha uma coisa extremamente desagradável, que era o quê? Segunda-feira de manhã, que tinha que devolver o negócio. É horrível devolver o negócio. Não, aí eu não sei porque não é da minha época, mas eu ouvi dizer, o professor Adelino me explicou bastante coisa de pequena e média empresa e me explicou esse negócio de locadora também, né? Ele falou que na época dele, se você não devolvesse o VHS rebobinado, pagava R$1 a mais, não era isso? Né? Você tinha que pagar uma penalidade porque você não rebobinou, não era nem só devolver, você tinha que rebobinar ainda. E aí eu não devolvia, eu tinha que pagar. Eles falaram, não, é o seguinte, ó, não precisa, você vai ficar com 3 DVDs em casa o tempo que você quiser. Como que eu troco? Ah, depois que você me devolver esse, você pega mais 3. Então é interesse meu também desenvolver. E eu mando pelo correio, você me devolve, está tudo certo. Olha que interessante, eu não tenho logística para fazer isso. Mas eu encontro um parceiro, FedEx, Correio, o que for, que tem a capacidade de logística e eu utilizo isso a meu favor. Tá? E eles, entendendo o consumidor, entendendo o seu mercado, viram que eles tinham que fazer alguma coisa a mais. Então, além da fita, acabou essa fita. Existe todos aqueles devices, todos aqueles aparelhos. Eu preciso entregar alguma coisa a mais. Eu preciso entregar na hora aqui o que o cara quer. Então, stream. Prestem atenção. Visualizei inovações tecnológicas no meu ambiente acontecendo. Não foi eu que desenvolvi o Extreme. Não fui eu que fiz todo o desenvolvimento da internet. Mas eu estou olhando o que está acontecendo no meu mundo. E em quantas vezes a gente não olha o que está acontecendo no nosso mundo ao redor. E perde estas famosas, como chama isso? Oportunidades, né? Entender sinais positivos que o mercado nos dá para avançarmos, ok? E eles, olhando ainda mais isso, falaram o seguinte, opa, se eu for ficar distribuindo o filme dos outros, a minha vantagem competitiva é muito grande ou uma hora alguém já também pode fazer isso? Pode fazer isso. A gente chama de vantagem competitiva temporária. Opa, peraí, eu preciso criar alguma coisa mais sustentável. Eu vou fazer as minhas séries. E hoje, se alguém quiser ver House of Cards, não é isso? Né? Só vai ver na Netflix. Não tem jeito. Opa, olha como muda o jogo. O mundo passando e essa empresa tomando as decisões que precisa tomar, entendendo o seu contexto competitivo, dando exemplo para a gente de como eu tenho que tomar uma série de decisões e práticas. Ok? Famosa criatividade. Nada mais, nada menos é do que isso. Tá? Por que essa mega empresa é que tem que fazer isso aqui? Qual que é essa mega empresa aqui? Começa com Star, termina com Bucks. Por que a Starbucks ela imprime o fundo do copo, o cara feliz da vida, olha lá, dando um sorriso? Quanto custa isso? Quanto eu trago de experiência para o meu consumidor, para o meu cliente isso? E esta é uma questão extremamente importante, né? Qual tem sido a experiência dos nossos clientes, dos nossos consumidores? Ah, não, o meu produto está bom. Né? Mas ele tem que ir buscar, ele tem que ir comprar, eu preciso entender esse cara, ele recebe em casa, isso vem embalado, a embalagem é fácil de abrir, é fracionado para ele, quem trabalha no B2B, ele recebe uma visita. Então, todas essas questões, nada mais, nada menos é do que essa criatividade. Tinha uma empresa, né, que desejava oferecer frutas no palito. Poxa, virou a moda esse negócio de frutas no palito, não é isso? Nossa, eu vou botar lá, quero oferecer frutas no palito. Vamos pensar. Preciso de uma caldeira que faça essa história aqui acontecer. Quanto custa isso? Ah, R$3.500. Legal. R$3.500, R$3,50 cada palito, preciso vender 1.000, já resolvi, paguei investimento, 1.000, eu vendo em 3 meses, pronto, acabou. Calma.
efetivamente, o que você deseja oferecer é fruta no palito, e eu só tenho essa caldeira com essa aqui, é uma colher, não dá para ver direito, mas é uma colher. E essa colher eu tinha que pegar, eu tinha que pegar. O que acontece? Não dava consistência de fruta no palito. Então eu não poderia oferecer fruta no palito. Aí eu paro e penso assim, o que a empresa realmente faz? É esse produto? Ou ela atende uma necessidade, ela gera uma solução? Então eu pego essa fruta no palito e faço isso aqui, ó. Esse aqui foi um copinho que a gente fez para tirar foto, mas depois eu vendia naquele copinho de isopor. Eu não precisei comprar a máquina, que fosse de R$ 3.500. Eu ponho um mix de fruta que o cliente quiser aqui, porque aqui tem a consistência. Eu ponho chantilly e chamo isso de fruta no palito. Como que eu chamo isso aqui? Mini fundi. Mini fundi é mais caro ou é mais barato do que frutas no palito? Né? Não cai, você não baba, não pinga, não é isso? Comer frutas no palito é legal, mas às vezes... Cara, ó, tá aqui um copinho com chocolate, mini fundi, a fruta que você quer, no mix que você quer, com chocolate e 200% mais caro do que frutas no palito. Com investimento zero, só custo variável aqui no copinho. Então, esse conjunto de decisões são as decisões que a gente tem que entender, que a gente tem que tomar e que a gente tem que valorizar na pequena e média empresa. Essa questão de construir vantagem competitiva. Contextualizando tudo isso aqui, por quê? Porque é esta vantagem competitiva que tem que ser o alvo, a meta, o objetivo final do conjunto de decisões que eu tomo. Né? Quem é dirigente da pequena e média empresa aqui e efetivamente trata de questões estratégicas para a empresa, levanta a mão agora. Diminuiu um pouco, né? Tá? Costumo dizer que se o que você está fazendo agora na sua empresa não tem a ver com a sua estratégia, não faça. Porque você está desperdiçando recurso. E recurso é um bem extremamente importante da pequena e média empresa. É o principal bem. Nós não vamos entrar nessa questão estratégica aqui, mas a questão estratégica eu traço, né? Eu parto de um objetivo, aí eu vejo, né, como eu vou chegar nesse objetivo e eu estabeleço os recursos que eu preciso. Grande empresa, quem falou que trabalha é assim. Objetivo, às vezes eu faço, ou às vezes vem, né, tá aqui o objetivo, aí você mostra para a sua equipe lá, o seu dirigente lá, o seu gerente, seu diretor, o board lá, como você vai alcançar aquilo e faz o quê? Pede o orçamento, pede o recurso. Não é isso? Na pequena e média empresa, a gente inverte essa lógica estratégica. Primeiro é o seguinte, o que eu tenho de recurso? O que esta empresa aqui tinha de recurso? Eu tenho uma caldeira de chocolate. O que eu posso fazer efetivamente com este recurso, sendo que o que eu quero fazer é competir com empresas que vendem fruta no palito. Não é isso? Então eu pego o recurso que eu tenho, eu coloco isso antes da minha decisão estratégica. Eu avalio muito bem o meu conjunto de recursos. Porque quem é dirigente de pequena e média empresa aqui sabe muito bem. Se eu tenho uma venda para fazer no dia 31 do mês e eu já bati a minha meta, eu vou fazer ou não vou fazer essa venda? Óbvio que eu vou fazer essa venda. Então, o objetivo para o dirigente da pequena e média empresa é o máximo possível. Eu não tenho por que esperar o mês que vem, o dia 1º, para a meta do mês que vem. É completamente diferente esta lógica. Tá? Então, se eu tiver que fazer uma venda, eu vou fazer. Se eu tiver que economizar, eu vou economizar. Eu tenho que economizar. Ok? Então, essa é a questão. Porque o que eu quero é ter vantagens de competição. Vantagem perante os meus competidores. Então, essa é a questão das decisões que a gente vai tomar. E agora vou permitir aqui entrar num conceito, porque aqui vem o arcabouço, né? A gente chama aí do constructo, da onde a gente tirou as atividades, né? As variáveis administrativas, ok? Então, olha só, Michael Porter, né? Hoje em dia tem um Porter que é um pouco mais famoso e você tem que, né, sempre, o
Cada vez quando mais jovens vêm, você tem que explicar muito bem explicado, né? Que é um tal de Michael Porter. Ainda está vivo, mas está velhinho e já, não sei se vão lembrar muito dele. Ele falou o seguinte, ó, a minha empresa, ela é formada por uma cadeia de valor. Esta cadeia de valor é o conjunto de atividades que suportam a atividade principal da empresa. Não significa que atividades de suporte sejam menos importantes do que as atividades principais. Significa que são atividades de suporte. O meu diferencial competitivo pode estar em uma atividade de suporte. Tá? Então entendam bem isso. E a partir do entendimento dessa cadeia de valor, é aqui exatamente, né, que eu tenho as minhas decisões para tomar. Não tenho outro lugar para tomar decisão. É dentro das minhas cadeias de valor. E quando a gente fala de pequena e média empresa, quem é o responsável por marketing e vendas na pequena e média empresa? Quem é o responsável pela área de suprimentos da empresa? Quem é o responsável pela área de recursos humanos da empresa? Lembra daquela propaganda que fazia, né? Aparecia o cara de novo, né? Só tem um. É aquela história de ser poucas pessoas. Tá? Dentro dessa questão, isso aqui é extremamente importante, porque o que importa de tudo isso aqui que o Porter falou, é só isso aqui. Ó. Porque cada empresa que compete possui uma estratégia. E dentro dessa estratégia é formado por um processo de planejamento através das atividades de cada um dos departamentos, ou através do dirigente principal que vai tomando as decisões que precisa tomar. Agora, se eu tomar essas decisões isoladas, eu tenho que ter muito cuidado porque não vai ser a melhor estratégia. Então essa é uma questão extremamente importante na pequena empresa. Eu tenho que ter esta visão, a gente às vezes vai fazer, né, consultoria em pequena e média empresa, de novo o professor Adelino fala assim, é muito mais difícil. Por quê? Quem aqui é consultor, né? O consultor de pequena e média empresa ele tem que ter uma visão de é esta visão aqui que o dirigente da pequena e média empresa tem que ter. Porque às vezes ele mexe num negócio e o problema está em outro. A gente tem um curso, né, que deu uma parada agora, mas de desenvolver, né, a equipe do Sebrae. Então a gente fez 11 turmas em 2014, 15, né? 16, um pedaço, de desenvolvimento de turmas do Sebrae. O consultor tem que olhar tudo isso aqui. É isso que a gente tem que ensinar e passar para ele. Porque se ele olhar só um pedacinho, dificilmente vai ser a melhor estratégia. E o meu problema da gestão está aqui, ó. Né? O que é administrar? Tomar decisões sobre recurso para atingir o objetivo. Então, quando eu tomo uma decisão, eu tenho um big de um problema. Um big de um problema. Porque quando eu tomo uma decisão, quer eu queira, quer não, eu comprometi o quê da empresa? Recursos. E se eu comprometo recursos da empresa e da nossa empresa que a gente conhece, a gente sabe, se eu comprometo recursos dessa empresa e essa decisão com o comprometimento desses recursos, pessoa, tempo, dinheiro, instalação, espaço, não me ajuda a chegar no objetivo, o famoso tiro no pé. Cara, eu estou botando a empresa para funcionar, o pouquinho do que eu tenho, um pouco desviado ou muito desviado do que? Do meu objetivo, ok? Feita essa contextualização, né, eu parei e pensei, pô, mas não é possível. Se nós somos administração, se nós estamos numa faculdade de administração, a gente precisa saber o que dá certo e o que dá errado. Né? Porque uma coisa é ficar, outra coisa é ir no problema e falar, eu quero saber o que dá certo e o que dá errado. Então, eu apresentei uma tese de doutorado intitulada, e se vocês forem, aqui está o endereço, se vocês forem no Google, Contribuições à Gestão de Micro, Pequenas e Médias Empresas, estudo sobre a adoção de práticas administrativas e sua relação com o porte e a lucratividade. Vocês vão ter acesso aí a todo, né, as 40 práticas de gestão, vão entender um pouco mais em profundidade a contextualização.
Porque eu quero saber o seguinte, eu quero saber se a administração funciona. Se eu quero saber se a administração funciona, se eu quero saber se prática de gestão funciona, eu tenho que ir lá para a cadeia de valor do Porter, onde estão todas as práticas de administração. E aí, cada uma dessas práticas foram analisadas por mim num questionário, né, com mais de 200 perguntas e 160 práticas de administração. Tá? Dessas 160 práticas de administração, a gente chegou a 40 práticas que efetivamente funcionam. Então, o que é dentro de cada um desses itens aqui? Algumas coisas que a gente tem como prática de administração. Para fazer o quê? Nossa empresa crescer. Né? Eu investi e quero fazer a minha empresa crescer, eu quero ter esse crescimento. E aí eu vou fazer um pedido para vocês. Quem está com o celular aí, principalmente for dirigente da empresa, respondam, não vai dar 2 minutos eu quero que vocês respondam para mim. Entrem aí, acessem, ó, Rede FIA, né? O questionário já vai estar lá e nós vamos sair daqui com a prática e com a teoria junto. Tá? Login é FIA, quem está no Facebook, abre o browser, aí abre o navegador e vai direto no navegador, que também dá. FIA, login FIA, né? Então para quem está aqui vai acessar o Wi-Fi, quem está em casa acesse diretamente aí pela internet sua, o browser ali, o navegador que você usa, tá? E vocês vão digitar aí, enquanto vocês conectam, vamos dar um tempinho para vocês conectarem. Deu certo aí, Mona? Funcionou? Top, hein? Então vamos lá. São 15 perguntinhas de múltipla escolha, a gente vai botar só o dedo aí. Deu certo aqui na frente, quem? Deu? Top. Então vamos lá. Então conectou, aí abre o navegador. O que a gente vai fazer? Nós vamos entrar aqui no... Olha lá. E depois aí eu deixo isso aberto até amanhã. Vocês respondam aí. http://bit.ly/FIA10PME. Tá? Então vamos lá. HTTP, tem que entrar com HTTP, senão não roda. http://bit, bola igreja tatu, ponto, lance iopa, Yankee, né? /FIA 10, numeral 10 PME. Tá? Vocês vão acessar, ok? Todo mundo pegou o endereço? Falta alguém pegar o endereço? Então vamos lá. Então vamos lá. FIA 10 PME. Então vai ficar aberto aí, olha lá. O que a gente vai ter aqui? Olha lá. Deixa eu jogar aqui. Opa, vamos lá. /FIA 10 PME. Vou deixar aqui no endereço, então. Isso, tudo letra maiúscula. Do jeitinho que está aqui, onde é minúsculo, minúsculo, maiúsculo, maiúsculo. Que é o link direto aí para a pesquisa. Vamos abrir aqui o browser. Então, olha só, o importante aqui dessa história... Olha lá, então a gente tem aqui, a gente responder aqui. Então tem o nome, né? O e-mail, a empresa, aí a gente responder aqui com o porte. Vamos botar aqui média empresa. Setor.
número de colaboradores, quantidade de sócios, e aí, quantidade de colaboradores, quantidade de sócios, tempo de empresa, e aí aqui, ó, a questão crucial, depois a gente vai ver se bate com o que a gente vai ver agora em seguida. Elenque as 10 práticas de gestão que você acredita que mais impactam na lucratividade da sua empresa. Vamos lá. Então, marketing, não. Divulgar AdWords do Google, por exemplo. Participar da feira internacional, né, na Alemanha. O que você acredita que são as 10 práticas de gestão que mais impactam na lucratividade da sua empresa? Não pode levantar a sobrancelha, tipo assim, nem coçar a cabeça. Tem que estar lá agora. Quais são? Aí a gente vai compilar isso aqui e vai mandar para vocês até amanhã à tarde. E também já mostrando para vocês, olha que ferramenta extremamente interessante, extremamente prática, para eu conhecer meu cliente. Né? Fiz uma compra, fiz uma venda, me relacionei. Cara, responde 2 perguntas para mim. Tá? Tem uma tendência atual muito grande de trabalhar com uma ferramenta chamada Net Promoter Score, não sei quem conhece. Mas é o seguinte, você está feliz com a compra que você fez? Por quê? Acabou. E aí a gente ir trabalhando com essas informações que são extremamente importantes para a gente. Que vão auxiliar o quê? A gente tomar a decisão depois. Esperar até 20 e 22 aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Pois não, só um instantinho, tem um microfone aqui, Mona? Não, por causa do pessoal do Facebook do 15º. Olha lá. Isso vai estar disponível amanhã, porque o telefone não conectou. Não, vai estar tudo disponível aqui, você entra, acessa, você responde, vou deixar disponível até amanhã ao meio-dia, e aí vocês podem entrar, vou botar o endereço aqui de novo, e aí vocês respondem, eu seguro a tabulação até amanhã ao meio-dia para quem não conseguiu. Então, se quiser tirar uma foto do endereço aí já, anotou? Legal. Tá bom? O que é interessante? Pois não, Mona. Ok. É, 10 é muito, né? Cara, a gente fez... O pessoal está falando aqui na frente, nossa, 10 são muitas, né? Se chegou em 5, ponha 5, né? Ponha 5. Só que, ó, que é obrigatório, né? Coloca numeral, coloca 0, tá? Que daí eu já vou entender que eu não sei, não tenho, não me aperta, né? Não. Se eu achar aqui uma meia dúzia já tá bom. Para vocês terem uma ideia, o entender da pequena e média empresa, vocês imaginam o seguinte, a gente não está conseguindo, né, e aí não tem certo, não tem errado, não tem nada disso, é informação. 10 foram testados aqui nesse estudo aqui, 160 práticas de administração. Né? Então, cada prática voltada a cada um daquelas que eu acabei chamando de dimensões. Né? Então, dimensão estratégia, dimensão estrategista, dimensão gestão de pessoas,
dimensão financeira, dimensão governança e risco, dimensão gestão da informação, dimensão tecnologia da informação, tá? Então entender dimensão a própria produção em si, a operação, né? Então eu entender como tudo isso funciona, né? E a partir dessas dimensões as práticas efetivamente que eu tenho ali dentro. Então, por exemplo, estratégia, uma prática extremamente importante da estratégia é eu saber o meu objetivo, né? Como que a gente sabe o objetivo? Se isso está declarado na missão. Ah, mas então é o seguinte, eu saí de uma escala desde eu não tenho missão, até eu tenho e o pessoal não conhece, eu tenho e algumas pessoas conhecem, e eu tenho, todo mundo conhece, e quando a gente vai tomar decisão, a gente volta a olhar na missão e ver se está tudo certo. Então o que acontece aqui nessa história? Quanto mais a empresa avança nesse item, por exemplo, ele vai depois me contar o lucro dele. Foram 193 respostas entre micro, pequenas e médias empresas. Então, estatisticamente, eu consigo fazer uma correlação se, ao aumentar, então, desde eu não tenho até eu tenho, minhas decisões são baseadas na missão, etc., eu consigo ver se existe uma correlação entre o aumento, né, se a empresa aumenta a sua intensidade de decisão voltada para a missão, e se quem aumenta, se o lucro dela aumenta. Então, estas que são as 10 práticas que eu vou mostrar aqui para você, que no estudo lá, depois quem quiser entrar, baixar, está tudo livre lá, vocês vão ver um pouco mais, aí vai dar 40, 38, 40 práticas, e vocês vêm a 160, vocês podem responder o questionário. Se quiserem o questionário, me mandem e-mail, eu passo o questionário, vocês respondem, a gente vê em que curva que vocês estão, isso aí a gente é canal aberto agora. Se você faz um curso de MBA na FIA, ou se você vem numa palestra, você é nosso amigo, você é nosso convidado a estar trocando ideia e trocando informação com a gente. Tá bom? Ok? Já deu? Fomos aí já para as... Alguém ainda não terminou de responder e está respondendo? 2 só, então vai lá. Pessoal do Facebook, eu não tenho como ter esse feedback. Escreve lá, faz pergunta. Hashtag pergunta. Hashtag perguntas. Você que está aí no Facebook, hashtag perguntas. Depois a Monifa vai ler aqui para a gente as suas perguntas, tá bom? Então a gente veio para cá e vamos chegar aqui às 10 práticas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês nesse estudo de hoje, nessa nossa interação de hoje, ok? Estava faltando 2 para chegar no 10 ou faltando 2 para chegar na segunda? Brincadeira, né? Ok? Então vamos lá, olha só. Primeira grande prática de gestão que impacta na lucratividade. Quais são os diferenciais estratégicos do seu negócio? Então, qual foi a resposta possível? Desde eu não conheço, né? E existe isso. Tem gente que não sabe qual o diferencial estratégico do seu negócio, né? E, cara, eu colocar recurso, eu tomar decisão sem conhecer isso, vocês acham que impacta na lucratividade? Fortemente negativamente, né? Então, assim, quanto mais eu ando e sei, são parcialmente conhecidos, são claramente conhecidos, e olha o quarto nível, são claramente conhecidos e é dedicado grande esforço de trabalho para mantê-los e melhorá-los. A gente vê a Netflix aqui? Sim ou não? E era uma pequena empresa. Tá? Então, eu andar aqui nesse contexto, eu andar em direção a entender claramente, né, qual é o meu diferencial competitivo e dedicar esforço para manter ele e melhorar, impacta diretamente na lucratividade. Ok? Alguém quer fazer algum comentário acerca disso aqui? O
conhecimento está aqui também, tá? Só um pouquinho, microfone. Porque é importante, né? Poxa, eu não tinha, né? Eu não, pode passar, mano. É ali, ó, ali, segunda fileira. Eu não tinha e quando eu passei a ter, eu melhorei alguma coisa. Por favor. Boa noite. Boa noite. Minha pergunta é com relação aos diferenciais estratégicos. Às vezes se confunde muito a estratégia e a tática que vai ser utilizada para a operação. Então, se pudesse comentar um pouco sobre essas diferenças de diferenciais estratégicos e as táticas associadas a eles. Ok. Na verdade, assim, muito diretamente, né, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, assim, a definição estratégica é o quê? O que eu vou fazer? O que é diferencial aqui? Por que ele está comprando? O quê? E a tática vai ser como eu vou construir isso. Né? Então, como eu gero esse diferencial competitivo? Então, eu vou gerar esse diferencial competitivo com algumas decisões práticas administrativas. Então, eu estou tomando essas práticas administrativas não por elas em si, mas para construir um ok que eu preciso entregar. Tá? Então, eu entender a necessidade do meu cliente, do meu consumidor, e o que eu vou fazer para resolver isso, que solução eu vou dar para ele nessa dor que ele tem, nessa necessidade que ele tem, isso é a minha estratégia. Tá? E aí, como eu vou trabalhar isso é a minha tática. Ok? Mais alguém quer comentar isso aqui? Tá? Quando percebeu efetivamente, porque isso aqui muita gente não tem, não porque não tem, porque não quer, porque não é fácil. Né? Porque às vezes eu tinha e o contexto competitivo teve uma pequena mudança, a Blockbuster não percebeu isso. E teve uma mudança e dentro dessa mudança eu fiquei para trás. E cada vez mais, o que acontece com quem perde diferencial competitivo? Vende mais ou menos? Começa a vender menos. Começa a vender menos com valor maior ou menor? Com valor menor, né? Aí começa a apertar o desconto. Ah não, meu cliente só quer desconto. Porque ele não está vendo o famigerado valor no que eu estou entregando. Então, eu trabalhar esse diferencial, uma palavrinha básica, isso é necessidades. Eu preciso saber as necessidades que eu estou resolvendo. Claramente. E como eu vou orquestrar a minha empresa, que decisões dentro da minha empresa são importantes para entregar esse diferencial e o atendimento dessa necessidade. O que não for, alguém vai ter que me ajudar, mas o que é eu preciso saber e isso não vai sair do meu controle. Poder de negociação. Olha que lindo. Existe, né, foi falado aqui em estratégia, existe um conceito, de novo, do nosso amigo Michael Porter, que são as 5 forças, né, da indústria. O que impacta na atratividade ou lucratividade daquela indústria. Porque às vezes eu posso estar num negócio ruim por si só. Ou posso estar num negócio bom por si só. Às vezes, quando eu estou num negócio bom por si só, o meu diferencial competitivo ele perde um pouquinho de intensidade nessa história. Grande parte das empresas hoje, 2017, elas são frutos, né, no Brasil, de um mercado que crescia. Se o mercado cresce muito, o que eu preciso fazer, empresa, preciso fazer? Eu preciso estar nesse mercado, fazer o produto e entregar. Agora, a hora que começa a existir uma retração de mercado e uma profusão de ofertas, opa, aí o negócio complica. Porque eu preciso saber especificamente por que eu vou trabalhar, porque o cara vai comprar de mim ou não. Né? Complica bastante. Então, quanto mais a minha empresa tem um poder de negociação bem maior. Se eu tenho um poder de negociação bem maior, contra os clientes têm um poder de negociação bem maior, aonde fica a maior parte do lucro? Com a minha empresa. Analogamente, eu vou trabalhar a questão de fornecedor. Então, olha só, as 2 pontas que eu falei no começo da nossa palestra. Se eu tenho um poder de negociação com o fornecedor maior, eu tenho mais lucro. Se eu tenho um poder de negociação com o cliente maior, eu tenho mais lucro. Ah, mas eu não tenho. Eu preciso entender o quê? Quais segmentos eu tenho? Poder de negociação maior aqui. Qual segmento valoriza mais o meu diferencial competitivo? Tem mais necessidade do que eu ofereço. Então aí começa a ter um conjunto de decisões que a gente precisa tomar.
Quarto item aí. Os principais pontos fortes da empresa são muito bem conhecidos e gerenciados na rotina de trabalho. Ontem, exatamente ontem, segunda-feira à tarde, eu fui num prospect, num possível cliente de consultoria, e eles estavam com problema, eles estão com falta de identificar, né, o posicionamento competitivo dele, a oferta de valor deles, e eles estavam me contando que eles atendem vários tipos de cliente, né, e eles estão perdidos porque eles estão trabalhando o ponto fraco, eles estão trabalhando as reclamações do cliente. Eu falei, mas tem gente que elogia? Tem gente que elogia. Poxa, se tem gente que elogia e valoriza, vamos ver se tem mais pessoas desse grupo de gente que valoriza? Vê uma pergunta, um exercício rapidinho. Vocês já foram em algum restaurante que fica longe, é caro, mas a comida é muito boa? Sim ou não? Sim, né? Vocês voltaram nesse restaurante já alguma vez? Sim ou não? Sim. Cara, mas eu vou falar para o dono do restaurante que é longe e é caro, ele vai falar tudo bem. Ele tem consciência do diferencial competitivo dele. Eu não vou mudar a localização do meu restaurante e eu não vou baixar meu preço. Ele tem consciência, um exemplo simples, ele tem consciência do diferencial competitivo dele. Tá? Então, eu tenho que trabalhar, em primeiro momento, os pontos fortes da minha empresa, o que sou bom. Né? Semana passada, a gente teve uma palestra aqui, foi apresentado pelo professor José Noronha, né, uma palestra sobre, né, atividade comercial, de vendas, e ele mostrou isso aqui com o nome lá da teoria do porco-espinho. Né? Então, ele fez um exemplo fantástico, que é trazido no livro. Ele falou o seguinte: a raposa tem várias formas de atacar o porco-espinho. Como que o porco-espinho se defende? De quantas formas? Uma, né? Então eu preciso saber no que eu sou bom. Eu preciso saber o que eu sei fazer. E aí eu preciso contar para as pessoas, clientes, no que eu sou bom, no que eu sei fazer. E ver se tem pessoa que gosta do que eu sei fazer. Muda um pouquinho a decisão administrativa. Quinto, a sua empresa, reconhecimento de marca, isso aqui é importante. A sua empresa não adota a marca nome fantasia, até adota uma marca nome fantasia para atuar no mercado, é reconhecida pela maioria de seus clientes consumidores e faz investimentos para garantir o reconhecimento da marca. Tá? Então a gente vê em dados de pesquisa que a marca é responsável por aproximadamente 20% do processo de decisão de compra. Então eu preciso ser conhecido. Eu preciso ser conhecido no Brasil inteiro? Não, eu preciso ser conhecido aonde? No meu contexto competitivo. No meu quarteirão, eu tenho uma oficina que troca bateria. Eu preciso ser conhecido por quem passa na frente daquela porta. Né? Então eu tenho que criar mecanismos que mostrem para quem está naquela região que eu troco bateria. Eu não preciso falar para o Brasil inteiro. Ok? Comunicação, investir em comunicação, mídia digital. Hoje está mais barato se comunicar. Né? Preciso ser um expert em me comunicar com o meu grupo de clientes. Com mais ninguém, não preciso se comunicar. É negócio para negócio, estou fazendo negócio. Não preciso me promover, eu preciso mostrar que eu sou conhecido dentro do meu contexto competitivo. Tá? Aí esse item aqui dá pano para manga até dizer chega. Tá? Poder de liderança do dirigente principal. A capacidade de liderança. Né? E já diretamente o que? Solucionar conflitos. Porque os conflitos vão impedir a tomada de decisão. Então, desde não possuo uma habilidade de liderança, até, olha lá, possuo habilidade de liderança conquistando o apoio de todos. Quem que é o líder, né? É aquele que mobiliza as equipes. Por favor, Mona. Bom, meu nome é Luiz, também fui aluno da FIA. Minha pergunta é assim, o que eu vejo, muitas vezes faço consultoria em RH, né? Uma confusão entre a habilidade de liderança e de gestão. Eu não sei se você entende como a mesma Sim. coisa. Aí, não, é diferente as duas coisas. Né? Uma coisa é eu fazer, outra coisa é eu mobilizar para a ação. Né? Então eu ter essa mobilização
separação conquistando o apoio de todos. É exatamente isso. Porque em determinado momento, aquela história, né? Eu saí de 3 para 10 para 20. Eu já preciso contar com os 20. E olha lá, pequena empresa, se eu, de 20 eu tenho 4 que não estão funcionando, isso é 20% da empresa. É um desastre. Uma grande empresa, se eu tenho 4 que não estão funcionando, sabe o que acontece? Nada, nem sabe. Até achar, né, que tem 4 lá que não está ajudando, demora. Tá? Olha lá, tomar decisão na incerteza. Eu tenho uma habilidade para trabalhar com ambiguidade e incertezas no meu ambiente, ou eu fico aguardando até eu ter total certeza do que vai acontecer para eu tomar uma decisão? Tá? Apresentam claramente uma enorme habilidade para tomar decisão em condições de ambiguidade e incerteza. Poxa, eu sei que eu vou ter que decidir. Um presidente de uma grande empresa falava o seguinte: faz logo, erra logo e corrige logo. Tá? Porque se você for ficar esperando fazer, o tal, já passou. Tá? É lógico as proporções que a gente tem aí. A personalidade do dirigente principal. Em estratégia, a gente fala que uma coisa é estratégia, outra coisa é o estrategista. Né? Uma pessoa mais nervosa, ela vai tomar a decisão mais rápida ou mais demorada? Mais rápida. Com mais informação ou menos informação? Menos informação. Então, isso impacta diretamente no negócio. Né? Então, essa personalidade não é percebida, até é percebida e nas suas decisões e nas decisões da empresa. Porque daí o negócio começa a fluir, vai junto. Né? Imagina um cara nervoso com um monte de gente. Não. Imagina um cara, eu preciso analisar mais calmo, mais centrado. Não tem certo, não tem errado, hein? Mais calmo, mais centrado, mais pé no chão, né? E a galera agitada. Sucessão, pai e filho, né? Então isso aqui é extremamente importante. Escrevi um artigo agora que vai sair no SEMEAD, né? Junto com um aluno do curso de pequenas e médias empresas, falando exatamente isso. A sucessão e a mudança cultural na empresa. Por favor, Mona. Boa noite, meu nome é Santi. Queria entender a diferença entre liderança e personalidade. Nós vamos chamar um psicólogo, né? Vai ser a palestra da semana que vem, não é isso, Mona? Vai ser, por favor, você se inscreva que ele vai trazer essa sutil diferença entre essas duas questões. Na minha tese, você tem, para cada assertiva dessa, você tem um referencial teórico. Tá? Então, o que foi trabalhado na minha tese, quando a gente falou de personalidade, é a questão da cultura organizacional. Eu te entendo, eu sei essa sua rapidez ou essa sua segurança e te ajudo nisso. Eu fortaleço essa sua personalidade. Tá? Então, foi essa separação que a gente trouxe aqui na tese. Mas aí, né, como foi colocado, tem teorias, né, aquela questão de motivação. Né? Você motiva alguém? Não sei. Aí tem gente que fala que motiva, tem gente que fala que motiva. Aí aqui é um outro arcabouço. Desculpa não, objetivamente, nesse caso, responder. Estratégia, eu ainda trabalho um pouco. Agora, essa questão é muito mais craniada. Então, olha lá. Além de perceber essa personalidade, ela nas decisões, percebida nas decisões, percebida na equipe e nos valores da empresa. Né? Então é questão de cultura mesmo. Né? Essa cultura foi entendida pelos colaboradores e eu ajudo. Então, se eu tenho um dirigente que demanda mais informação, eu chego para conversar com ele com as informações bonitinhas. Eu tenho, o meu dirigente principal é um engenheiro. O que o engenheiro quer? Ele quer ver gráfico. Quer ver tabela, não tem nada de errado nisso. Aí eu chego para ele tendo ideia, voando lá em cima. Né? O que acontece? Nada. Né? Mas a minha ideia era boa pra caramba. Bom, então faz um X e um Y e faz algum jeito dele entender isso. Tá? Mona, por favor. Boa noite. No caso de sucessão,
onde as personalidades são muito diferentes. Como lidar com a equipe nesse caso, né? Durante o período que estão os dois trabalhando juntos, como é que fica? Muito bom. Passa muito por isso. O professor Adelino tem um livro, né, escrito sobre empresa familiar. De novo, eu vou te pedir desculpa, isso é uma resposta desse tamanho, né? Te convido vai receber as informações da FIA. A gente tem um professor, né, que trata muito bem nesse assunto, o professor Armando Lourenço, que fala de gestão de empresas familiares, exatamente questão sucessória e tal. O que você tem ali, vamos pensar pelo contrário. Nessa situação, isso aqui acontece? Acontece menos. Né? Isso aqui acontece menos. Então, se isso acontece menos, o que eu posso te falar aqui do estudo e do entendimento é que vai impactar na lucratividade e vai impactar para baixo. Porque a equipe ela não vai saber o que fazer. Como que eu tomo a decisão? Como que eu te ajudo a tomar a decisão? Né? De novo, semana passada, estava num cliente, sentamos à mesa, né, irmãos, né, 3 irmãos, o pai e a mãe. Eram 5 decisões diferentes. Né? Outra empresa, pai, filha e neto. Tem que tomar uma decisão a respeito de uma área, já é uma média empresa, já é maior, tem que tomar uma decisão a respeito de uma determinada área. Pai com uma decisão, filha e neto com outra. Como que a gente faz? Tá? Então, a hora que eu perco isso aqui e diminuo a intensidade de entender isso, gerar essa cultura, senão, né, eu gero impacto negativo na lucratividade. Tá? Olha lá a inovação. E o mais lindo de uma pesquisa, pessoal, imagina vocês pesquisarem coisas e saírem estas respostas. Olha que lindo. Né? O pessoal fala assim, você tem que inovar. E aí, se inovar, ganha dinheiro. Né? Entender o modelo de negócio, entender desde a minha dificuldade até tenho facilidade, fazendo da empresa uma das referências do meu mercado. Porque a inovação, ela não vem só para a minha empresa, né? Ela vem para a minha marca também. Ela vem para os meus negócios. O cara sabe que aquela empresa, aquela pequena indústria que fornece para várias indústrias, é ela que está desenvolvendo o mercado, desenvolvendo a categoria. Então, conforme eu ando nessa intensidade de inovação, eu aumento a minha lucratividade. Boa noite, Luiz Bunese. O quanto eu tenho que ter realmente necessidade de inovação ou utilizar das inovações de mercado? Foi a questão exatamente que a gente falou. Cuidado. Né? Foi exatamente o que a gente falou da Netflix. Né? Tem uma série de inovações acontecendo no meu ambiente e eu posso me valer delas. Isso também é inovação. Eu mudo o modelo de negócio. Ou eu posso trazer uma inovação efetivamente para dentro do meu produto, do meu serviço. Então as duas coisas são importantes. Eu tenho que validar esse ambiente. Eu tenho que olhar esse ambiente. Tenho que ver o que está acontecendo nesse ambiente. Tá? Na sua empresa, a gestão de relacionamento com clientes desde não acontece... Olha a máxima. É mais caro conquistar um cliente ou manter um cliente? É mais caro conquistar um cliente. Né? Cara, se eu já conquistei um cliente, o cara está comprando na minha empresa, eu vou perder esse cara. Tá? Então isso impacta na lucratividade. Porque é sensacional. É uma validação de uma série de práticas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a minha empresa e falar o seguinte, eu tenho gestão com os clientes? Gestão pode ser um almoço. Gestão pode... Às vezes o dirigente sai da operação. Não visita mais cliente, não vê mais cliente. Qual que é o interesse do vendedor, do representante naquele cliente? É para o vendedor, para o representante, não é para a empresa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Por que eu tenho que tomar muito cuidado com isso? Porque cada um desses 10 itens que a gente acabou de ver são o quê?
decisões. E essas decisões, qualquer uma dessas 10 decisões que eu tome, ou não as tome, o que vai fazer? Você tem que sair daqui com isso claro. Tomei uma decisão, quer eu queira, quer eu não queira, o que acontece? Comprometi recurso da empresa. Bobeou, no mínimo, tempo. Se isso que eu estou, essa decisão que eu estou hoje fazendo, tomando na minha empresa, não vai ao encontro dos meus objetivos, não potencializa a minha história, eu perdi 2 vezes, né? Uma pela decisão errada e outra pelo tempo que eu vou ter que voltar para tomar essa decisão. Ok? Mona, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor disse que a gente tem que, como pequena, média empresa, tem que ir primeiro ir atrás do recurso e depois tomar decisões de objetivos. E eu fiquei meio confuso nessa história toda, porque as grandes traçam primeiro o objetivo. E aí, como é que a gente sai desse ciclo? Vocês conhecem o TED, né? Aquela plataforma de palestras chamada TED? Tem um vídeo de um senhor, quase 100 anos de idade. Ele foi técnico de basquete nos Estados Unidos. O nome dele é John Wooden. Você já viu esse vídeo? Né? E ele tem uma pirâmide da liderança, né? Ele tem várias... E ele vai falando. Né? Chega uma hora, eu paro aquele vídeo e eu pergunto, e aí, o que vocês acharam disso? O pessoal está quase dormindo, rolando na cadeira, né? Olha lá, quem já viu, não sabe o que está acontecendo. Porque ele fala o seguinte, esquece o objetivo. O que você tem que fazer? Trabalhar. Trabalha. Aí a analogia dele é o seguinte, treina. Se você treinar, você vai jogar bem. Então esquece o jogo, treina. E aí passa o vídeo inteiro, termino, todo mundo assim, meio, louco, o que aconteceu? Aí eu faço uma pergunta para o pessoal. Esse senhor foi técnico de basquete universitário americano, né, da UCLA, né? E em 12 temporadas, eu falo bem assim, com esse discursinho, quantas vezes você acha que ele foi campeão? Pessoal, 11 vezes. A 12ª ele foi vice-campeão. Né? Aí eu faço a seguinte pergunta. Quem, em sã consciência, iria traçar um objetivo de em 12 temporadas vencer 11? Ninguém. Essa é a questão da pequena empresa. Né? Não tem. Quanto eu vou pagar para um cara que chegar para mim e falar o seguinte, eu quero traçar um objetivo com você, de nas próximas seguidas, nas próximas 12 temporadas, eu vou ser campeão em 11. Quanto você acha que vale uma pessoa dessa? Você vai assinar esse contrato? Nunca. Essa é a questão do dirigente da pequena empresa. Então assim, não é que eu tenho que ir atrás do recurso primeiro. Quando eu falei aqui, lhe mostrei a caldeira lá daquela loja de chocolate, é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, o que eu tenho de recurso? Como eu estou trabalhando? O que eu tenho de recurso? Né? O que já está na minha mão? Como que eu potencializo isso? Pode ser uma marca, pode ser um contato. Tem uma comunidade em Botucatu de comidas veganas, né? Não sei quem conhece. Quem faz a propaganda da empresa que produz comidas veganas são os clientes. Porque ela não quer que aquilo termine. Então os folhetos você recebe, tem um asterisco e escrito assim, material de comunicação produzido pelos clientes o nome da empresa. Então isso é um grande recurso que eu tenho. Eu vou falar assim, não, eu preciso entender o que eu tenho de recurso. E pode ser mais fácil, mais difícil, eu ter mais ou ter menos. Por favor, Mona. Só no microfone para o pessoal lá. Que todo mundo é chique. Eles pensaram que só eu ia ser chique. Né?
Não, o que eu estava falando, só complementando, é que o veganismo é uma filosofia, então é diferente. É mais fácil nesse caso, fácil, eu tenho uma percepção de marca maior, mas eu sei explorar isso, e eu vou explorar isso. Né? Então, a empresa precisa disso. Né? Ok? Depois a gente conversa se faltar alguma coisinha. Maravilha, vai ser um prazer. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa situação. Então, a gente viu as 10 práticas de gestão. Isso é importante porque a gente precisa entender que toda decisão que eu tomo, isso impacta recurso nosso. Tá? O que a gente faz, e aí eu preciso falar isso, porque isso é bom. O professor Adelino está aqui. Né? O que a gente faz, a transformação que a gente vê de quem participa do pós-graduação, de quem participa do MBA em pequenas e médias empresas. Por quê? Porque esse curso de pós-graduação e de MBA, ele é unicamente franqueado a proprietários de pequena e média empresa. Então, na sala de aula, você vai olhar para o seu lado e você vai ver um dono de empresa. E você vai fazer um trabalho acadêmico, mas que é prático, com um dono de empresa. A hora que um participante do curso levanta a mão, é um dono de empresa que está falando. Então a troca que existe e a tranquilidade que hoje aqui a gente tem 1h30, a Mona não tem mais placa para me levantar ali, que ela levantou 15, 10, 5, meia hora atrás. Vocês não viram isso e eu não enfatizei essa atitude dela, mas eu estava vendo lá o que estava acontecendo e nós estamos no penúltimo slide, então está tudo certo. Né? Então assim, toda essa rapidez que a gente tratou desse assunto aqui, você imagina que cada item daquela cadeia de valor é um conjunto de aulas. É um conjunto de trocas de experiência. Né? Eu nunca me esqueço que um dia eu entrei em sala de aula, porque eu leciono estratégia nesse curso, e a gente tem as aulas, aí tem um tempo para fazer o trabalho, uns 2 meses, 2 meses e meio, e eu volto para receber o trabalho. Numa dessas turmas, teve exatamente no intervalo de férias, entre novembro e fevereiro. Então teve um tempo grande e tal. Aí eu cheguei em sala de aula, um aluno levanta a mão. Logo, não liguei nem computador, não. O aluno levantou a mão e falou: professor, queria falar um negócio para o senhor. Eu falei assim: pois não, o que aconteceu? Implementei tudo o que o senhor falou aqui em sala de aula. Isso. Eu falei, nossa. Imediatamente, na outra ponta da classe, uma aluna levantou a mão. Eu falei, nossa, hoje o dia está ganho, né? Ela falou assim: professor, eu não implementei nada do que o senhor falou. O que aconteceu nessa hora? Caiu a ficha na moça que estava fazendo o curso, que era ela a agente da transformação da empresa dela. Então, essa troca que acontece, né, dos participantes é extremamente tão enriquecedora quanto a troca que a gente tem aqui dos conceitos, das teorias. Porque de todos esses recursos aqui, quem que vocês acham que é o principal recurso da empresa? Quem que vocês acham que vai fazer a empresa crescer nessa história toda aqui? Quem que vocês acham que vai ser? Uma chance, não tem aquela? Uma nota? Não tem mais isso, né? Olha lá, ó, o rapaz engana bem, hein? Ó, parece novo, não parece, né? Uma nota maestro Zezinho, né? Não tem. Porque quem vai fazer a empresa voar somos nós, cara. Né? Não tem. E não é mensagem motivacional isso aqui não. Isso aqui é realidade. Né? Nós estamos com o McDonald's na mão. Não é isso que a gente tem? Lá da foto do começo? Nós estamos com o Google na mão. Não é isso que a gente tem lá da foto do começo? Quem aqui é dirigente tem mais de 25 colaboradores? Levanta a mão, por favor. Olha lá, uns 5 aqui e mais lá do Facebook. Vocês são o Google. O Google tinha menos do que 25 colaboradores. Tá? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Entre em contato. Tá? A partir de hoje, meu e-mail está aberto, meu telefone está aberto para vocês, porque a gente gosta de ter acesso e conversar
efetivamente com quem faz acontecer, com quem tem todo o entendimento da pequena empresa. Esse é nosso legado aí deixado pelo professor Adelino, e essa é a nossa vida até agora. Essa é a nossa pequena empresa, tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Facebook, né? Espero ter contribuído aí um pouquinho e queria agora abrir efetivamente ao final aí das perguntas, por favor. Tendo hashtag aí, Mona? Ó, que legal. Temos uma pergunta no Facebook do Bruno Castro. Não é de liderança aí? Mais ou menos. Tem várias, aliás. Dificilmente um micro e pequeno empresário consegue enxergar a importância de investimento em inovação e marketing. Como os consultores empresariais conseguem dar o start e mudar a mentalidade desse pequeno microempreendedor? Excelente pergunta. Como que chama o nosso colega? Bruno. Bruno, obrigado pela pergunta. De novo, inovação não necessita ser algo grandioso, né? Eu mostrei aqui um singelo copo do Starbucks com um sorriso. É gerar fatos positivos, ok? Então, quando a gente pensar em inovação, efetivamente, a principal pessoa que tem que ser escutada dentro do processo de inovação é o cliente. Então, se você simplesmente perguntar para ele o que falta do que eu tenho aqui, não para trabalhar em cima do ponto fraco, mas para ver isso como insight de desenvolvimento. O que falta hoje aqui na minha empresa que eu não te ofereço? O concorrente oferece. Inovação tem que ser tratado, né, para a empresa. Então, se um concorrente, uma outra empresa já faz, né, fez primeiro do que todo mundo, quebrou o mercado, é uma inovação disruptiva, está lá na frente, também extremamente bom e fantástico para isso. Estudos mostram que a inovação acontece na pequena empresa. Porque a grande empresa ela tem medo de inovar, ela está tranquila. E aí, quando essa pequena empresa inova e aparece, o que ela recebe? Ou recebe aporte, ou ela passa a fazer, é adquirida uma grande empresa. Né? Lembra, a Miss Daisy tinha a capacidade de fazer, para uma pequena empresa de 5 milhões, tinha capacidade de fazer, dileto agora, tirando as questões, tinha capacidade de fazer doce congelado. A Sadia não tinha capacidade de fazer doce congelado. Uma empresa gigantesca. O que a Sadia fez? Comprou a Miss Daisy. Então, essa história toda de inovação é extremamente importante que você veja dois grandes drivers aí, dois grandes direcionadores, né? O primeiro, sim, né, gerar essa inovação disruptiva, o que eu posso fazer por isso, mas também o que eu não tenho na minha empresa que já é oferecido, ou dentro do meu setor, ou em setores correlatos, né? Por exemplo, o Cirque du Soleil. Era uma pequena empresa, um circo do Canadá, uma trupe lá. A gente teve na turma 11 um gestor de circo. O cara fazendo gestão do circo dele. E o Cirque du Soleil era lá uma trupe, falou, poxa, por que eu tenho que continuar fazendo circo desse jeito? Por que eu não posso oferecer circo no ambiente de teatro? Por que eu não posso oferecer circo com tema, sem astro? Foi fazendo várias inovações, olhando, né, setores correlatos e virou o que virou. Espero ter respondido para você, Bruno. E aqui também, por favor, né, fiquem à vontade. Bruno fez... No verde, por favor. Não é só o Bruno que está vendo, não, né, Mona? Bruno fez mais uma pergunta. Qual a importância e a relevância de empresas júniores para micro e pequenas empresas? Muito bem. Vou contar uma aqui, de novo, olha lá, a rapidez, parece que essas coisas estão com a gente já meio que vai trabalhando, sabendo. Meu primeiro emprego foi na empresa júnior, né, com muito orgulho, da Fundação Getúlio Vargas. Me formei em administração na EASP da FGV, depois fiz mestrado com mais orgulho ainda na FEA e fiz doutorado com mais orgulho ainda na FEA. Né? Então, o primeiro trabalho que eu tive foi de empresa júnior e como consultor de empresa júnior. E foi fantástico porque, assim, a gente tem algumas coisas que a gente pode se aproveitar, né? Alguns tipos de serviços específicos dentro de consultoria que a gente pode sim se aproveitar. Dentro da questão de idoneidade,
dentro da questão de saber quem é, o professor tutor que está junto. Nós, na FIA Business School, temos a graduação, temos, né, a área de empresa júnior. Então, áreas de pesquisas, áreas de que mais mão de obra, mais aquelas questões mais trabalhosas, não tão complexas, a empresa júnior funciona muito bem. Quem cuida da empresa júnior lá na FIA Business School é a professora Gleiriane, né? Então também manda e-mail, se for essa questão, o Bruno também pode mandar e-mail, a gente coloca você em contato, mas tem sim, né, através de um custo reduzido, a possibilidade de contribuir. É isto? Pessoal, aqui mais alguém? Então, de novo, meu muito obrigado. Estou à disposição agora aqui também no final da palestra, se alguém tiver alguma questão pontual individual. Obrigado e fiquem à vontade conosco aqui da FIA, tá? Até logo. Que isso, obrigado a você. Desculpa a profundidade aí da resposta. Que isso, péssimo.